A expectativa ainda nessa semana, o ex-presidente Jair Bolsonaro deve prestar depoimento à Polícia Federal pela 4ª vez no ano. Reportagem de Letícia Miyamoto. O ex-presidente Jair Bolsonaro deve prestar um novo depoimento à Polícia Federal sobre as investigações que envolvem o senador Marcos Duval. A oitiva está marcada para as 2h da tarde desta próxima quarta-feira. De janeiro até agora, o ex-presidente Jair Bolsonaro já prestou pelo menos 3 esclarecimentos à PF, em casos que envolvem os atentados de 8 de janeiro, as joias que teriam sido oferecidas pela Arábia Saudita e também as fraudes no cartão de vacinação dele e dos familiares. A investigação preliminar sobre o caso Duval foi instaurada ainda em fevereiro pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A oitiva apura uma suposta trama golpista entre o senador e o ex-deputado Daniel Silveira. Eles teriam discutido o plano com Bolsonaro no fim do ano passado, quando Jair Bolsonaro ainda era presidente. A conspiração consistia em tentar gravar de maneira escondida o ministro Alexandre de Moraes e induzi-lo a falar algo que pudesse gerar alguma falta de validade no processo eleitoral de 2022. No mês passado, Marcos Duval foi alvo de um mandado de busca e apreensão. Teve o celular apreendido e teve uma conta em uma rede social bloqueada. Nós seguimos acompanhando os desdobramentos deste caso. Pois é, Diego Schelp, será que o ex-presidente pode acrescentar alguma coisa nessa investigação? Eu acredito que pode, sim, Tiago, porque ele foi citado por Marcos Duval como tendo sido uma testemunha da conversa. Segundo o relato, o primeiro relato que Marcos Duval fez, né, ele mudou um pouco as versões depois, Bolsonaro ouviu ao pedido que Daniel Silveira teria feito a Marcos Duval para que fizesse esse complô, aquela história de gravar o ministro Alexandre de Moraes e tudo mais. Teria escutado isso passivamente. Então, é muito provável que Bolsonaro não seja implicado diretamente nesse caso, mas que possa confirmar, né, o que de fato foi conversado naquela ocasião, até que ponto aquilo realmente era uma tentativa, então, de tirar Alexandre de Moraes, ou de constranger Alexandre de Moraes de alguma forma nos inquéritos que ele coordena. Agora, Dávila, Bolsonaro já perdeu as eleições, se tornou inelegível e as investigações em relação aos supostos crimes continuam contra ele. É verdade, Paulo, e precisa continuar. Não pode passar em branco acusações tão sérias. Um senador da República dizendo que ia gravar um ministro supremo para tentar incriminá-lo. Falsificar cartão de visita, cartão de vacinação. Não é possível. As joias, o episódio das joias, são casos muito graves que mostram a falta de decoro no exercício do cargo. Mostra o tipo de pessoa que o presidente se cercava. E o Brasil não pode passar batido em coisas tão sérias, porque isto fere, sim, a democracia, fere sim a credibilidade das instituições. E não podemos banalizar que essas coisas ocorreram na presidência da República, o mais alto cargo do país. Portanto, é preciso sim investigar a fundo esses episódios para que se possa esclarecer quem é culpado por isso, e o Brasil não pode passar a limpo coisas que são assim, na verdade, que afetam a honra de quem ocupa o cargo da presidência da República. Concorda, Beraldo? Esse caso é muito grave ou não? E o que Jair Bolsonaro pode esclarecer amanhã? Olha, Tiago, certamente Bolsonaro tem muita informação a dar sobre tudo o que aconteceu, especialmente após o fim do processo eleitoral de 2022. Aconteceram ali muitas coisas, mensagens que foram passadas, as pessoas se mobilizaram na frente dos quartéis. O presidente Jair Bolsonaro, não passou uma mensagem direta e objetiva para aquelas pessoas saírem dos quartéis ou desistirem de qualquer tipo de iniciativa que pudesse deturpar o processo democrático brasileiro. Então, ele tem responsabilidade. Agora, é importante a gente separar o que é ação e o que é omissão, né? O que foi relatado pelo senador Marcos Duval, envolvendo também o ex-deputado Daniel Silveira, é que ele fez ali uma reunião, ele disse qual era o plano, o que se poderia fazer, o que o Daniel Silveira teria dito,
e que Bolsonaro não se manifestou, não comprou a ideia, enfim, é preciso entender, esse é o tipo de esclarecimento desta investigação objetiva que ele tem a dar. Agora, sinceramente, a gravidade deste caso recai sobre Marcos Duval. Não me parece que Jair Bolsonaro teve um papel de protagonista neste episódio relatado pelo Marcos Duval. Ele é que tem que dizer se houve ou se não houve, se ele mentiu ou se ele não mentiu, qual foi efetivamente o papel que cada um desses três teve naquele encontro.